Eu já quero, irmãos, convidar o preletor dessa noite, um grande amigo, uma pessoa que eu aprendi a admirar e aprendi também, amados irmãos, a ouvir, através da sabedoria que Deus tem dado ao querido pastor Oswaldo, Uma pergunta: quem conhece o pastor aqui? Levante a mão. Olha quanta gente não conhece o pastor. Ele vai se apresentar, ele vai falar um pouco do seu ministério, mas ele é bem-vindo no nosso meio. Então, pastor Oswaldo, fala porque é bem a igreja do Senhor é bem. A graça e a paz do Senhor continue sobre as vossas vidas, amém? Amém. Louvado e engrandecido seja Deus por esta oportunidade que Deus tem dado a nós, a mim, de estar aqui com os irmãos nesta noite festiva, nesta noite de alegria, nesta noite em que podemos estar agradecendo a Deus, que esta igreja pode estar agradecendo a Deus por 53 anos que aqui está, amém? Amém. É obra do Senhor. O Senhor tem sustentado a sua igreja, continuará a sustentar. Deus levanta os ministros, Deus levanta os líderes, Deus traz pessoas e a igreja do Senhor continua viva, amém? Amém. Como diz o pastor Bill Ivans, a igreja é a única esperança do mundo. A igreja é a única entidade, ou é o único negócio, não sei se usar a palavra, perdi a palavra, só falei negócio e entidade, que vai permanecer. Banco, a minha casa, minha vila, o governo, Banco Central, as indústrias, tudo vai acabar. O que vai ficar com Jesus e o que Jesus vai levar? A igreja, amém, irmãos? Amém. Por isso nós devemos estar sempre agradecidos a Deus pela igreja. Por isso devemos estar felizes com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é firmada sobre ele, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Oswaldir Ferreira da Costa. Oswaldir porque meu pai chamava Oswaldo e minha mãe Evanir, ficou Oswaldir. Também que não deu um nome esquisito, deu um nome até bonito, Porque podia ser outro nome aí que eu nem sei como que poderia ser, Mas Oswaldir até que é simpático, combinou comigo. Quem olha para mim diz assim: isso aí é o Oswaldir. Não vê outro nome, Não vai me chamar de João nunca, Eu louvo a Deus por isso. Desde os 6 anos, 7 anos de idade estou na igreja. Comecei na Igreja Batista em Vila Eório, e ali eu me batizei. Ali eu conheci a minha esposa, ela não pôde estar hoje comigo. Ali eu conheci a minha esposa, ali eu me casei. Ali eu tive o chamado do Senhor para o ministério. Me casei em 75. Já vai para, 40? 2015 é 40 anos, Faz tempo, hein? Olha só. Quem nasceu depois de 75 aqui? Levanta a mão. Olha quanto estou ficando velho, hein? Olha, é brincadeira. Nossa geração vai indo. Mas eu louvo a Deus. Tive 3 filhos, mas eu não respondi o chamado do Senhor em 76, nem em 74. Aliás, antes de casar eu recebi um chamado, mas aí já fiquei trabalhando e não respondi o chamado imediatamente. Aí passei, logicamente, com certeza, viu, irmãos, quando Deus chama, não só para o ministério específico como pastor, mas sempre que chama para você aceitar e ser membro de uma igreja, participar do corpo de Cristo, nós temos que responder. Porque vieram com certeza tribulações, Deus chama e vai chamando, e as coisas vão acontecendo. Ele não fica afastado, também não fica afastado, mas dá vontade de afastar, você fica um pouco distante. Mas depois, em 1982,
eu saí, me transferi da Igreja Batista em Vila Eório para a Igreja Batista em Freguesia do Ó, o pastor João Sardo, não sei se alguém conhece, e ali fiquei, ali já tive a resposta, ali a igreja já me mandou para a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ali por estar fazendo curso de teologia. Em 86 eu fui ordenado, né, a pastor, consagrado ao ministério pastoral. Exerci o pastorado ali, juntamente com o pastor João, na Igreja Batista em Freguesia do Ó. Depois eu fui para a Igreja Batista do Jardim Brasília, fiquei lá quase 10 anos. Depois eu vim para a Igreja Batista de Itaberaba, onde fiquei também 10 anos. Depois da Itaberaba eu fiquei 4 anos na Congregação Batista em Vila Cozina, e também interinamente há 2 anos eu estou como pastor interino na Igreja Batista em Jardim Brasília, e sempre participei da associação, na sua diretoria, na sua presidência, todos estes anos. Nunca saí desta região, então sempre fiquei envolvido com as atividades desta associação, destas igrejas. Por isso posso louvar e agradecer ao Senhor. Agradeço as palavras do pastor Isaías, não é? E aqui estamos para trazer um conselho de Deus, na certeza de ser um instrumento nas suas mãos. Eu disse que eu tenho 3 filhos e tenho 3 netos, certo? E tenho cuidado desses netos, de 2 pelo menos. E esse ano eu tenho que levantar mais cedo, né? Não que eu não levantava, meu costume era outro, né? Eu chegava mais tarde no emprego, eu podia acordar às 7 horas, 8 horas, agora eu tenho que acordar 6 horas, porque eu tenho que levar o netinho na escola, né? Ele entra às 8 horas, né? Mas quando é 6h30 ele já está lá em casa. Então, né? Aquela festa, ele tem 3 anos. Depois, quando é meio-dia, eu espero a pílula escolar chegar, trazer a minha netinha de 8. Aí eu dou almoço. Antes eu falo para ela lavar a mão, tem dia que ela não quer lavar a mão, né? Ela lava a mão, tudo isso aí, né? O dia que a minha esposa não deixa a comida, eu tenho que fritar um ovo, fazer um miojo, né? E assim a gente vai indo, né? Mas, meus amados irmãos, é uma alegria, né, sermos avós. Sermos avós. Ontem eu estava pensando assim, se Deus é o nosso Pai e nos deu seu Filho Jesus Cristo, e o seu Filho Jesus Cristo nos dá tantas alegrias, não é? Por que os nossos netos também não podem ser a nossa alegria, né? Porque eu como pai dos meus filhos, os meus filhos, não é, confiam em mim para estar ajudando-nos, não é verdade? Então nós temos que fazer um relacionamento, não vou me estender muito aqui, né? Mas fazer esta comparação com Deus, com a nossa vida espiritual, e vendo a nossa vida familiar, como é interessante. Quantos filhos, quantas famílias não podem confiar nos seus próprios pais, na sua própria família, para ajudá-los, para estar com eles, não é verdade? Então é uma bênção de Deus nós estarmos com a nossa família. Então, que você possa preservar a sua família, estar com a sua família, exercendo esse amor, esse ministério muito importante. Amados irmãos, existimos como igreja, e vocês existem como igreja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou primeiro, Deus nos ama, Deus ama você, Deus me ama, Jesus nos ama, Jesus ama a todos nós. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam estar amando uns aos outros, e se eles amassem uns aos outros, eles estariam obedecendo a Jesus, estariam obedecendo a Ele. Então nós temos que lembrar deste grande amor. As cartas
de Paulo, as cartas às igrejas, falam do amor de Deus, do amor fraternal, dessa convivência que devemos ter, do reflexo do amor de Deus na minha vida, abençoando a sua vida, do amor incondicional de Deus, do amor incondicional de Jesus na minha vida. E eu tenho que refletir este amor, e preciso refletir este amor. Abra a sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Carta de Jesus à igreja que estava em Éfeso. João recebe do Senhor, de Jesus, esta incumbência de escrever palavras que ele ditaria para as igrejas. E no princípio do livro do Apocalipse são escritas 7 cartas às 7 igrejas. Carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim, na minha versão: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Você está firme. Mas contra você eu tenho algo, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, e se não se arrepender, virei a você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Sabemos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é vinda do Senhor para todos nós, e que nesta noite, neste momento, possamos, eu e meus irmãos aqui, aprendermos mais um pouco da tua vontade para as nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amados irmãos, nós temos que conservar o amor. Nós temos que praticar o amor. Nós não podemos deixar de amar. Amar a Deus, amar a Jesus, mas esse amor é muito mais do que isso. Ele diz aqui: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Não é só o amor a Jesus, não é só o amor à fé, na certeza da salvação, mas é o amor, de uma certa forma, posso dizer assim, completo. Porque quando Jesus foi perguntado qual que eram os mandamentos, ou quais eram os mandamentos, qual era o melhor dos mandamentos, ou que era o maior dos mandamentos, ele disse: amar a Deus e amar ao próximo. Está ligado, estão juntos. Eu não posso dizer, como diz, acho que é o apóstolo João, não posso dizer que eu amo a Deus e não amo meu irmão. O que ele diz lá? Quem faz isso, que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Mentiroso. E me parece que no livro do Apocalipse diz que os mentirosos não vão entrar no céu, né? Eu não sei se tem isso lá, né? Mas deve ter. Eu não lembro aqui, mas tem lá, não vou procurar agora. Entendeu? Tem que ter cuidado. Então eu não posso deixar de amar. Esta igreja aqui, ela era firme.
Olha, eu conheço as suas obras, eu sei do seu trabalho árduo, eu sei do seu esforço, a sua perseverança. Vocês estão firmes, vocês não toleram pessoas más, pessoas ruins, que dizem que são apóstolos, que dizem que são de Jesus, que têm uma fé enorme, que são ungidos pelo Espírito Santo, mas não são impostores, são falsos profetas, e vocês resistem, e vocês não toleram, e vocês têm profetas, e vocês resistem, e vocês não toleram, e vocês têm esta certeza de quem são estas pessoas no seio da igreja. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos, e está continuando firme, e está continuando firme. Mas me parece que vocês estão agora só entre vocês mesmos. Vocês deixaram de amar as pessoas. Vocês deixaram talvez até de amar como me amavam, como me cultuavam. Vocês agora estão somente numa religião. Parece que estão somente fazendo culto, e só estão policiando se é falso profeta, se é isso, se é aquilo, se é uma falsa doutrina ou não, como é o caso das odeiam as práticas dos nicolaítas. Mas ele fala aqui de amor, para se arrepender e para estarem firmados em Jesus Cristo. João, na sua carta, ele escreve assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio de Jesus. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado. E assim a primeira carta de João, capítulo 4, vai falando desse amor, da importância do amor. Amados irmãos, alguém já disse, e os psicólogos, aqueles que estudam a mente humana, a razão de ser, os nossos relacionamentos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, diz que nós nascemos emocionalmente quando eu recebo, e quando uma criança recebe o amor dos pais, sente o amor dos pais. Então ele nasceu emocionalmente. E nós já temos visto pessoas que não nasceram emocionalmente, e os problemas que eles têm. Então eu tenho que ser amado, e glória a Deus que eu fui amado desde nenezinho, né? Glória a Deus por isso. Junto com a minha irmã que nasceu comigo, eu sou ele, né? Minha irmãzinha, não é outro menino igual eu, porque não podia ter outros homens, né? Assim, desse jeito, né? Então foi uma menina, né? Que Deus é sábio, né? Eu não tinha outro para concorrer. Muito bem, né? Então sentimos o amor do meu pai, da família, da minha mãe, né? A gente sente isso e devemos sentir. Então eu acredito que isso é verdade. Nós nascemos emocionalmente quando somos amados, né? E depois dos nossos pais, você é renovado novamente no amor quando você encontra aquela amada, né? Aquela que te conhece, aquela que te respeita, aquela companheira, no meu caso de ser homem, aquela que também sente o mesmo amor, né? E cuida de mim e continua. Eu não vou continuar no trabalho dos meus pais, mas a gente continua nesse relacionamento do homem e da mulher, né? Tem essa continuidade. É o plano de Deus para ele se multiplicar, para que esse amor seja, com certeza é por isso, para que esse amor seja reproduzido, para que esse amor continue sendo multiplicado e ensinado. Então, meus amados irmãos, nós temos que ser, e as pessoas precisam ser salvas em Jesus Cristo, e em Jesus Cristo também encontrar este amor, encontrar o amor de Deus, este amor que nos vincula
vincula a Jesus, que nos vincula a Deus, o amor que se organiza e se reorganiza na nossa vida, que dá estabilidade na nossa vida. Tem que ser um amor coerente, um amor firme, um amor santo, um amor que não deve mudar. O apóstolo Paulo disse que o amor jamais acaba, diz isso é a palavra do Senhor. E hoje nós vemos, não é? As pessoas dizendo: oh, meu amor acabou, estou desiludido, estou amargurado, a vida não vale nada, na família, nos relacionamentos da empresa, ou onde você trabalha, alguns mudam de escola, alguns mudam de bairro, não é? O que acontece? O que acontece? Então o amor tem que ser esse motor que move a nossa vida, porque ele vem do amor de Deus, esse amor vem do coração de Deus, e hoje ele está implantado em mim, está implantado em você, pela obra do Espírito Santo, amém? E nós voltamos e fomos resgatados à imagem e semelhança de Deus, e eu preciso refletir este amor, este amor. Então nós podemos ver alguns aspectos na vida da igreja de Éfeso, que Jesus mostra para nos ensinar sobre este amor, para conservar o amor, para manter o amor. Na vida, a fé e o amor devem andar juntos. A fé vai nos dar armas e vitórias, e o amor nos vai dar coragem, nos vai dar a certeza da coroa que está destinada a nós. Então todo o ato de fé e o ato de amor está presente, está junto. Então, amados irmãos, não podemos ter essa ineficácia na vida da igreja, na minha vida espiritual. Só ter a fé em Jesus, ter a fé na certeza, a fé salvadora, a fé que não vai me mandar para o inferno, salvadora, a fé que não vai me mandar para o inferno. A fé, né, é muito mais do que isso. Temos a fé salvadora, mas temos a fé que precisa gerar obras. E ele diz aqui: você abandonou o seu primeiro amor e não está mais praticando as obras da fé. Da fé. Então eu tenho que ser competente para manter. Então eu tenho que ser competente para manter o amor. Eu tenho que ser competente. E hoje aqueles que trabalham em algumas empresas aí, né, nós somos levados a ter as competências. Quando você vai fazer uma entrevista, né, hoje se fala em competências e habilidades. É isso que se fala por aí. Não sei se você já está familiarizado com isso, né? Mas você tem que ter as suas competências e as suas habilidades. E na igreja também da mesma forma, né? Nós temos que lembrar, nós não podemos ser na igreja, nosso relacionamento espiritual, na nossa vida espiritual, como um casal, né, que depois de apaixonado, né, se casam, uma linda lua de mel, uma linda casa, um bom emprego, e o que restou para esse casal é isso: uma casa boa, um lar bem administrado e todos os filhos que fizeram a faculdade, né? E o amor, cada um para um lado, cada um fazendo as suas coisas, né? Mas não estavam juntos. Brigas, decepções e assim fica. Não pode ser assim. É muito mais que isso. A igreja é muito mais que isso. O casamento é muito mais que isso. E assim acontecia na igreja de Éfeso. Eles eram, como eu já disse aqui, competentes na doutrina, trabalhavam, né? Tinham paciência para superar os problemas, né? E barreiras à fé, às doutrinas, mas era uma igreja estéril. Ela não estava mais produzindo, ela não estava mais dando fruto porque faltava, estava mais produzindo, ela não estava mais dando fruto porque faltava o amor. E o amor, e sem amor não tem motivação, não tem entusiasmo, não tem alegria. Não, o poder de Deus não opera onde não tem o amor. Onde não tem o amor. Então tinha eficiência. Era uma igreja que trabalhava, tinha eficiência. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja organizada, era uma igreja bem administrada, né? Então ela tinha eficiência, mas era ineficaz. Não estava produzindo. O que ela fazia com competência.
né? Mas era ineficaz em dar frutos, em continuar. E foi isso que Jesus falou para eles. Então, meus amados irmãos, nós não podemos perder de vista a competência. A fé e o amor andam juntos. E outra situação da ineficiência por falta de amor é que precisamos tomar o melhor caminho. A igreja precisa, às vezes, retroceder um pouquinho, voltar e pensar, retroceder um pouquinho, voltar e pensar, não num saudosismo, porque a igreja há 30 anos era isso, não é saudosismo, mas eu tenho que parar e enxergar, falei, onde foi que eu errei, onde foi que perdemos o rumo, onde foi que começamos a perder o amor, por que começou a se perder o amor? Nós temos que saber as causas, nós temos que nos avaliar constantemente. E Jesus, quando manda estas cartas, nos avaliar constantemente. E Jesus, quando manda estas cartas, Ele está fazendo uma avaliação da igreja. E nós temos que nos avaliar, nós temos que refletir sobre a nossa vida. Eu tenho que pensar naquilo que eu estou fazendo, no que está dando certo e o que não está dando resultado. Eu tenho que replanejar, eu tenho que me voltar para Deus, eu tenho que começar de novo. Eu tenho que voltar, eu tenho que talvez passar até para começar de novo. Eu tenho que voltar, eu tenho que talvez passar até pelo vale de Jabó. Se alguém não ouviu falar do vale de Jabó, que lê lá em Gênesis, né? Jacó, antes de encontrar com o seu irmão Esaú, porque Deus falou, né? Jacó, antes de encontrar com o seu irmão Esaú, porque Deus falou, você só vai resolver a tua situação, porque Deus falou, você só vai resolver a tua situação, e Israel será grande só se você voltar para a tua casa. Você tem que voltar. Se você não voltar, você não vai ter a bênção. Você fugiu e ficou por lá, saiu correndo, né? Saiu correndo, e ele, né? Saiu correndo, e ele ficou com medo de Esaú, mas ele voltou. E Deus falou, você tem que voltar, tem que resolver esta situação. E ali, resolver esta situação. E ali ele passou uma noite ali, naquele vale de Jabó, ele pôde estar, né, conversando e pôde ver as bênçãos que Deus pôde dar a ele. Mas nós passamos por isso. Então às vezes nós temos que retroceder, nós temos que voltar, né? E o desafio do Senhor é esse. Para a igreja, para mim também, arrependa-se e volte. A palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida é que nós temos que confessar os nossos erros, nós temos que confessar os nossos pecados, que Ele justifica. Ele sabe que nós pecamos, Ele sabe que nós erramos, Ele sabe que nós desobedecemos. Eu não desobedeço todo dia, você não desobedece todo dia, mas você pode cair num erro, você pode ofender alguém, você pode ser machucado por alguém, você pode ficar amargurado, você pode ficar triste. Num dia que você levantou lá, você está com algumas dificuldades, alguns problemas, você não está muito bem, mas você vem para a igreja, né? E você está meio chateado, você vem para a igreja e justamente naquele dia alguém não te cumprimenta. Aí acaba, né? Porque você já não está legal, né? Mas a gente não está sabendo, né? Como você está. Mas, meus amados irmãos, nós temos que estar lembrando eu tenho que estar lembrando da minha vida como eu estou. Eu tenho que estar lembrando da minha vida como eu estou. Eu tenho que lembrar de algumas coisas que eu estou passando. E se for o caso de eu me arrepender, eu tenho que me arrepender sim. Eu tenho que voltar. Eu tenho que lembrar onde eu me senti bem, quando eu sentia paz, quando eu sentia alegria, quando eu louvava, quando eu tomava água e matava a sede, porque tem hora que eu estou tão mal que eu tomo água e para matar sede não mata, eu tenho que tomar mais água, e eu tenho, não é por causa da diabetes, né? E tenho que tomar mais água. Então eu tenho que resolver as minhas situações. Eu tenho que estar, de certa forma, pode achar ruim comigo, mas a gente tem que estar sempre bem, sabe? Pode achar ruim comigo, mas a gente tem que estar sempre bem, sabe? A gente não está bem, mas eu tenho que, no dia que eu não estou bem, eu tenho que, o que está acontecendo? Tem que resolver, eu tenho que ver, eu tenho esperança. Compartilhamos ontem na reunião dos pastores,
né? A questão da esperança, que a gente fica meio desesperado, né? A questão da esperança, que a gente fica meio desesperançado, a gente perde a esperança, quer chutar o balde, quer, né? Alguns chutam o cachorro, então, sabe? Tem dia que a gente não está bem, mas a gente, eu e você que temos Jesus, nós não perdemos a esperança, e nós não podemos perder o amor, porque a fé, a esperança e o amor andam juntas. No começo eu disse só a fé e o amor, mas agora lembrando do apóstolo Paulo também da mesma forma, né? Fé, amor e esperança estão juntas. Então eu tenho que retroceder. Então Jesus avisa esta igreja, falou: vocês têm que rever os seus passos, vocês não podem deixar de discutir, de conversar aquilo que estamos fazendo, os nossos projetos, os sonhos de Deus para esta igreja. Deus tem sonhos para a sua igreja, Deus tem propósitos para esta igreja, Deus tem abençoado esta igreja, amém? Amém. Deus vai abençoando, e a bênção maior é a fraternidade, é a unidade, é o amor dos irmãos. Como disse o menino, a unidade é o amor dos irmãos. Como disse o menino aqui, não é verdade? Eu senti que eu fui respeitado, né? Quem não quer ser respeitado? Às vezes o molequinho chega, né, tortinho, meio com os bonezinhos assim, perto de você, né? Você faz como os discípulos de Jesus, né? Ô, sai daqui, meu. Tudo assim, né? Com o nariz escorrendo, sujo, né? E os discípulos, ó, né? Jesus hoje trocou de roupa, está com uma roupa nova. Vocês veem com esses pés da poeira da Palestina aí, das ruas, tudo aí, quer encostar em Jesus, né? Deixar vir a mim. Jesus falou para os discípulos o quê? Olha, eu tenho respeito. Como assim eu respeito aquela mulher que era impura, tinha problema de sangue? Ele falou: deixa essa mulher aqui, né? Sabe, Jesus respeitava, as pessoas se sentiram, né, elogiadas por ele, amadas por ele. Esse rapaz, esse menino se sentiu amado, e todos que vêm à igreja têm que se sentir amados, irmãos. Por isso eu tenho que estar bem nesse meu relacionamento de amor com Jesus, e de amor com as pessoas. Eu tenho que estar bem nesse meu relacionamento de amor com Jesus, e de amor com as pessoas, e de amor com os meus filhos, e do amor com a minha esposa, e do amor com o meu sogro, e do amor com o meu vizinho, e do amor com aqueles vizinhos que tocam lá, põem os carros até sexta-feira, sábado, até madrugada, e vai no funk. E vai lá, né? E fica lá, sabe? Com jeitinho você vai conversando, com jeitinho você vai conversando, sabe? Coloca diante de Deus, mas não perca o amor, não deixa o ódio tomar conta, nem a ira. Não perca o amor, não deixa o ódio tomar conta, nem a ira, né? Não posso perder o amor de Jesus por essas pessoas. Então, por todos, nós temos que lembrar dessas coisas, que muitas vezes o amor também tem que ser. Nós temos que lembrar dessas coisas, que muitas vezes o amor também tem que ser firme nesse sentido, né? Tem até um livro que fala sobre isso a respeito de família. Mas você tem que continuar amando sempre. Que fala sobre isso a respeito de família. Mas você tem que continuar amando sempre. Então você tem que voltar, tem que se arrepender. Vamos voltar aqui. Ele quer que a igreja viva para a glória do seu nome. O nome do Senhor precisa ser glorificado para a glória do seu nome. O nome do Senhor precisa ser glorificado. Se não houver o amor, a glória do Senhor não vai existir na igreja. Que você possa lembrar e pensar sobre esse amor, os sonhos, né, que você tem, os ministérios que você tem na igreja, né, que você tem, os ministérios que você tem na igreja, a importância que você tem. Capítulo 4 de Efésios fala que nós temos que, né, estar crescendo, estamos bem ajustados, nós temos que estar juntos, crescendo para a glória do Senhor. Então, havia naquela igreja membros libertos do paganismo, da idolatria, da imoralidade, da mentira, da incredulidade, da imoralidade, da mentira, da incredulidade. O zelo era importante, a doutrina era importante, eles zelavam pela doutrina.
mas o que os conquistou para que eles fossem firmes assim foi o amor de Jesus. Foi Ele que os encantou, foi Jesus que morreu na cruz para sofrer por eles, e eles não poderiam perder este amor. A razão de ser, não poderiam perder este amor. A razão de ser da igreja. Não sei se é verdade, não sei aqui a fonte e nem o dono do tubo, né? Mas estava escrito assim no tubo: morreu porque não amou. Morreu porque não amou. Morreu porque não amou. A igreja do Senhor não vai fechar as portas, amém? Jesus manda cartas, Jesus fala com você, Jesus fala com o pastor Isaías, Jesus fala com os líderes desta igreja, Jesus fala com as crianças desta igreja. O Espírito Santo age na vida de cada um dos membros desta igreja, amém? Porque o corpo de Cristo precisa estar bem ajustado. Todos são importantes, todos devem ser amados, todos são amados, e todos devem amar e ser amados. Não podemos esquecer. Por isso que temos que ter esse cuidado. E se isso já acontece nesta igreja, glória a Deus. Não deixe de cultivar esse amor, não deixe de manter esse amor, cultivar esse amor, não deixe de manter esse amor, a chama do amor acesa, né? Aceso. A gente fala isso muito em casamento, né? Nos relacionamentos, mas os nossos relacionamentos são de amor, e não podemos esquecer. E nós somos desafiados então. Olha, você é competente nisso, mas tem umas coisas que... Olha, você é competente nisso, mas tem umas coisas que você não faz, porque você não tem o amor. Você precisa se arrepender, você precisa voltar, você precisa rever as suas prioridades. E a prioridade que eu quero aqui, Jesus está falando, a prioridade que eu quero para vocês é que vocês amem, amem, amem. A prioridade que eu quero para vocês é que vocês amem, 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 amem e amem. Vocês estão bem na doutrina, vou repetir aqui, estão bem na doutrina, estão bem com os prédios, estão bem administrados, estão bem financeiramente, né? Aí vocês esqueceram um pouco, né? Estão confiando um pouco nessas coisas, mas não esqueça de amar. Então, você tem que se arrepender, e agora são desafiados aqui, para manter este amor, para conservar este amor, vocês são desafiados à vitória. A vitória está com vocês. A vitória é da igreja. É da igreja. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida. Amém, irmãos? Amém. A árvore de conhecimento do bem e do mal já era. Né? A árvore da vida está preservada. Amém, irmãos? E nós já temos a garantia dela. Amém? Você tem ou não tem? Então continue no amor. Às vezes a gente pede, fala eu te amo em Cristo Jesus. Às vezes a gente pede, fala eu te amo em Cristo Jesus, né? Mas tem que ser verdadeiro. E o que é isso? Pensa no que é isso. Pense no que é amar como Jesus amou. Pense no que é amar como Deus nos ama. Quando Ele manda um anjo para te libertar, quando Ele manda uma barreira para você não atravessar, porque você pode ter problemas, quando Ele manda o pão de amanhã, quando Ele manda aquele R$1.000 que você tem que pagar no dia 15, hoje é dia 12, você já está, né, esquecendo do Salmo 23, esquecendo um monte de coisa. No dia 12, dia 10, você já está perturbando mulher, perturbando vizinho, você já foi no banco ver se podia, né? No dia 15 eu posso pedir um empréstimo, né? Eu falei para a igreja esses dias lá do Jardim Brasil, vocês têm que confiar. Falaram no dia 15 ou no dia 14, tem que confiar. Falaram no dia 15 ou no dia 14, o dinheiro vai estar na conta, o dinheiro vai chegar para mim, né? A gente fica ansioso, fica numa preocupação danada, né? Mas, meus amados irmãos, Deus está no controle, Ele quer esta vitória. Então,
nós temos esta árvore da vida. No livro O Pequeno Príncipe, tem uma citação que diz assim: o que torna bonito o deserto é que ele esconde uma fonte de água em algum lugar. Ah, tem água no deserto? Tem. Não tem? Tem oásis, você tem. Não é verdade? Então nós temos que lembrar. Então, em meio ao deserto do amor da igreja de Éfeso e das nossas igrejas, está plantado o quê? A promessa de Deus das vitórias. Amém? Amém. Então não existe esse deserto, tem ali o amor. Não existe o desamor, está ali. Ao que vencer, dar-lhe. Amados irmãos e amigos, que vocês continuem firmes no Senhor. Amém? Firmados no Senhor. Não vamos perder o amor pela causa de Jesus, o amor pelas almas perdidas, o amor pelas pessoas, o amor pelas crianças, o amor pelos idosos, né? Ultimamente tem falado dos idosos, não porque eu estou ficando idoso, né? Mas porque está aumentando mesmo os idosos, né? Sabe? E eu estou percebendo, a gente vai mais devagarinho, né? A gente vai mais devagarinho, né? Quando eu comecei a trabalhar, office boy, né? Meu apelido era Nina Boy, né? Nina Boy, fazia o serviço direitinho. Ô Nina Boy, entregou lá as correspondências, né? Não tinha muito carro, né? Na cidade. Os bancos ficavam tudo, a gente vai falando, mas se vocês não conhecem, os bancos ficavam só lá na Boa Vista, na Praça da Sé, ali, quando era o Banco do Estado, no final da São João, os bancos eram tudo ali, né? Você tinha que correr, né? Porque o banco abria, acho que não era nem 10 horas, tinha uns horários esquisitos, né? Você tinha que estar correndo, né? Certo? Então, é isso aí, a correria do dia a dia. Então nós não podemos perder esse entusiasmo, nós não podemos perder esse entusiasmo, essa vida. Eu acho que eu perdi o que eu tinha falado aqui, desculpa, tá bom? Então, nesse sentido, então nós temos que estar nesta vida, neste sentido, voltar ao primeiro amor, neste sentido, voltar ao primeiro amor. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Eu estava falando do idoso. Quando eu era boy, eu corria, né? Hoje, para correr no meio dos carros está complicado, né? Para atravessar a rua, tudo. Lembrei o que eu ia falar, tá vendo? Estou ficando velho. O mal de Alzheimer ainda não pegou, né? Então, meus amados irmãos, nós temos que cuidar, né? Então, meus amados irmãos, nós temos que cuidar dos idosos também, lembrar de amar os idosos, né? Eu não sei se é pior uma criança ou um idoso, né? Então, nós temos que estar cuidando. Então, é dessa maneira, amar a todos, amar as pessoas, não importa. A igreja do Senhor Jesus diz que nós não fazemos acepção de pessoas. Então, o que eu preciso fazer? Rever a fé, né? Preciso lembrar disso. O testemunho, proclamar a palavra de Deus, participar do trabalho na igreja, do ministério, né? É consequência do quê? Do amor que eu tenho a Deus, que ocupa um lugar de destaque na minha vida. Eu busco em primeiro lugar, não é? A Deus, o reino de Deus. Não posso esquecer. Então esse amor está, é o que me move no testemunho, na proclamação da palavra, no meu serviço.